Que autor nunca passou horas tentando encaixar uma palavrinha a mais para arrancar a tão buscada gargalhada de um leitor? Natural para poucos, o humor nos textos tem toda uma ciência inexata e difícil de ser dominada. O Papo de Autor Entrevista de hoje vai conversar com o João Vitor, autor e professor, para tentar desvendar o mistério dos textos humorísticos. Eu sou o Valdir Santos e você está no Papo de Autor Entrevista, um programa no qual os autores compartilham experiências e opiniões. João, primeiro eu gostaria de agradecê-lo por participar do nosso programa. E antes de qualquer coisa, fala um pouquinho sobre você e sobre seus projetos. Então, eu sou JV Teixeira, né? Sou professor de matemática inicialmente, sabe? Só que eu também sou escritor. Já tenho um livro publicado até o momento, né? Que é o Desgarrados. Tem na Amazon, tem versão física, é só me procurar. E tem diversos contos também na Amazon, né? É só buscar por lá JV Teixeira que tu vai achar vários, né? Além disso, eu junto com o Valdir participei do Curto e Fantástico Volume 1, né, que já está disponível aí, e tem o Volume 2 que vai sair em breve, né, assim como também o Crônica da Tormenta 3, que teve um conto meu selecionado. Eu, assim, essa questão de escrever é algo que me acompanha já há muito tempo, né, só que eu comecei a publicar há pouco tempo. Foi em 2017 que eu comecei de fato a levar um pouco mais a sério, acho que eu posso falar assim, né? E aí nessa caminhada foi bom porque eu fiz muitas amizades, o próprio Valdir, é um caso desse que a gente troca muita ideia mesmo em relação Somos amigos, né? Nós somos amigos, não sim, é mais sim. escritor, né? E é o tipo de coisa que só a escrita pode proporcionar, né? Porque se não fosse por isso, cara, acho que a gente não quer se conhecer, né, cara? Até pela distância, né? Assim. É por quê? É bacana. Eu tenho o meu Desgarrado aqui também. Muito bom, gente, recomendo. É o estilo. Eu acho que esse livro aqui, ele carimba o estilo do João. Pra quem quiser assistir. Eu não vou dar spoiler, a gente vai conversar sobre isso no programa, mas esse aqui carimba. Ele tem um estilo próprio. É difícil, gente. Você tem um estilo próprio. Eu acho que se eu pegar um texto do João que eu não conheço, dá pra acertar que é ele. Pelo esse estilo que ele tem, que a gente vai conversar durante o programa, pra eu não dar spoiler nenhum. E, João, quando que você percebeu que você queria escrever textos mais humorados? Assim? Então, eu me lembro, assim, que desde criança eu sempre fui muito de contar piada, sabe? Piada por quê? Porque o meu avô, ele era muito piadista, né? O meu pai é muito mais do que meu avô, né? E aí é naquela de, pô, eu saio com meu pai, com meu avô, ele faz um comentário, o pessoal acha graça, aí tu vai vendo aquilo e acaba meio que reproduzindo também, sabe? E aí eu comecei a consumir diversas drogas, né? Eu comecei a ver Praça Nossa, sabe? Eu comecei a ver Escolinha e tal, né? E copiar as piadinhas. Depois eu fui para drogas mais pesadas, que eu comecei a ver Ari Toledo, Costinha, sabe? E aí, quando você é moleque, tu escuta um Ari Toledo, né? Um Costinha, tu acha, caramba! E demais, aí contava na escola o pessoal ali escondido. Até que, por volta aí de 2007, mais ou menos, eu conheci o stand-up, né? E pra mim foi um negócio muito diferente, porque eu estava acostumado só a repetir piada, né? Que eu via em TV, ou então escutava em rádio e tal. E com o stand-up eu vi um negócio diferente, que era você criar a própria piada, né? E eu passei a estudar, né, em relação à piada, como construir uma piada e tal. Em 2012, eu cheguei até a fazer stand-up, né? Eu fiz um pouco de stand-up, mas aí, como todo sonho que a gente tem que escolher entre ou algo mais seguro financeiramente, sabe? Ou apostar em algo que pode dar certo ou não, né? Aí eu acabei deixando de lado o stand-up e me dediquei a me formar, tal, começar a trabalhar mais firmemente na área de professor de matemática mesmo. O que chega a ser meio que uma burrice, né? Porque a pessoa falar que quer buscar dinheiro e vai ser professor. É uma loucura. É verdade. Só faltou você falar que queria dinheiro e reconhecimento. Aí, entendeu? Aí, mas tá bom. Mas aí acaba, cara, que assim, o ponto positivo disso é que os meus alunos são praticamente uma plateia para mim de stand-up, sabe? É isso. É verdade o que você falou, né? Infelizmente, né? No Brasil, quem mais deveria ser valorizado é quem menos é valorizado. Eu acho que é assim,
da pirâmide de problemas do Brasil, essa é a base. Esse é o maior problema, é o principal. Os professores desvalorizados, o ensino desvalorizado, né? O principal. Começa ali. O pessoal quer fazer revolução de tudo quanto é jeito, mas não vai fazer revolução. Ensino, professor, valorizar professor, escola. Depois a gente começa a pensar nas outras coisas. É um caminho, né? É um caminho. Mas... Sim, né? Isso é a base ali de tudo, né? Sabe? Se a pessoa tem uma boa educação, e quando eu digo boa educação, não é nem só aprender matemática, biologia, ciências e tudo mais, né? Que isso também é muito importante, sabe? Mas a educação em relação a formar o cidadão, dele ter senso crítico, sabe? Dele saber pensar, né? Isso tudo, o país ia estar bem melhor, né? Mas isso nem sempre acontece porque também é algo que é trabalhoso, sabe? E não dá um retorno financeiro para as pessoas que estão em volta disso, sabe? Eles não vão se beneficiar disso. Então, infelizmente, é largada de mão. É uma população educada, ela questiona, né? E sim, exatamente. Eu queria começar perguntando uma coisa que é a minha curiosidade. E aí depois a gente vai mais para a parte do humor. Sobre a sua escrita, eu queria saber se esse humor caótico seu, essa mistura, é uma coisa planejada, ou você começou escrevendo um ponto, depois você viu que dar certo, ficou muito bom e resolveu partir para cima dessa eu te falei, é um estilo. Para mim, você tem um estilo bem claro de escrita. E esse humor caótico tá inserido. Se eu ler alguma coisa sua, eu vou ver. Eu acho difícil alguém ler alguma coisa minha e falar assim, depois eu vou escrever. Mas uma coisa sua, eu acho que é bem mais fácil da pessoa identificar. E talvez o humor já comece ali, né? Já começa na estrutura da história, não é nem nas piadas em torno. A estrutura já começa engraçada. Como que você faz? Você planeja ou você escreveu uma vez assim, viu que ficou bom e resolveu partir pra cima disso? Cara, eu vou te falar que eu acho que isso foi meio que assim. Com o tempo isso foi surgindo, só que não foi planejado, sabe? Foi meio que realmente uma evolução. Eu digo isso porque eu me lembro que os meus textos, assim, mais antigos mesmo, né? Que eu não... Eu comecei com fanfic, na verdade. Escrevia muito fanfic quando eu era mais novo. E aí eu sempre tive uma preocupação com a fanfic, diferente de boa parte das pessoas que escrevem, de fazer alguma coisa realmente coerente naquele mundo que eu estou escrevendo uma fanfic, sabe? Então, assim, se eu tinha fanfic, por exemplo, de Dragon Ball Z, né? Que eu adoro e tal, sabe? Só que ao invés de criar uma história com aqueles personagens, eu pegava aquele mundo, criava meio que uma história paralela, sabe? E os personagens eles faziam só pontas ali. Que é justamente para não estragar não, assim, é para não afetar a obra original e servir mais como um complemento. Então, nessa época, eu escrevia tudo muito amarrado, sabe? Muito certinho ali com as regras daquele mundo e tal. E aí, depois, com o tempo, quando eu comecei a escrever as minhas coisas, né? Eu comecei a pegar muita inspiração de tudo que eu leio, vejo, sabe? E tem um livro que ele meio que mudou bastante o meu modo de escrever, que é o Guia do Mochileiro, né? Do Douglas Adams. Porque quando eu li aquilo ali, eu vi as possibilidades de loucura que a escrita tem, sabe? Porque tem, por exemplo, ali um alienígena que é definido como um tom de verde, ou um tom de azul, agora não lembro, né? Mas assim, só isso, sabe? Eu achei isso genial, né? E aí, procurando entrevistas com Douglas e tal, eu descobri que ele meio que tinha um pensamento que era o seguinte, né? Normalmente, quando tu vai montar uma narrativa, tu pensa o quê? Por que isso vai acontecer? É meio que o lógico, né? Isso. Por que tal coisa vai acontecer, sabe? E o Douglas, ele tinha um pensamento que era o oposto disso. Não chega a ser o oposto, mas assim, por que isso não poderia acontecer, sabe? Então isso aumenta muito a possibilidade pro caos, entende? Porque quase tudo é possível. Então, tem uma história minha que tu sabe, né? Que tem camelos voadores, sabe? E aí essa história, quando eu fui escrever, inicialmente, era um cavalo voador, né? Um Pégaso, que é algo já comum, né? De tu ler assim. Aí eu pensei, pô, cara, por que um cavalo e não um camelo? Tem sentido? Nenhum, sabe? Mas por que não? Entendeu? Aí eu coloquei.
E é meio que assim, sabe? Vai essa loucura na minha cabeça, eu vou enxotando coisa lá no meio. Você falou do Douglas Adams, o Guia dos Mochileiros da Galáxia, né? É um livro que é uma experiência diferente de um livro normal. Tem vários livros assim, né? Na parte humorística, eu acho que ele é uma experiência diferente, porque a história... Tem gente que reclama do final. Cara, a história tanto faz no livro Guia dos Mochileiros da Galáxia. A história é o de menos. Ali a história, se você tá preocupado com a história, ali é o de menos. É cada frase, cada trecho, cada personagem. É o que você falou. É desligado, ele faz o que ele quer fazer e ele consegue pegar aquela maluquice toda e transformar numa coisa muito boa e vira uma jornada. A escrita dele é bonita. Não é... A história podia acabar de qualquer jeito. Não importa, pra mim não importa como acabar. Mas ele podia falar que é um sonho, que é o terror de todo mundo, né? É um sonho. Não importa, isso é o de menos. E assim, cara, eu acho ele muito genial, cara. Porque ele coloca algumas coisas ali que assim, são simples, sabe? Mas pra mim é incrível. Por exemplo, que pra você voar, a questão não é você voar, é você errar o chão, sabe? Quando você cair, tu errar o chão, sabe? Isso é muito bom, cara. Sabe? Eu acho ele muito bom. O trecho que eu mais gosto é no começo, quando eles vão fazer a viagem pra dentro da primeira nave. Ele fala assim, viajar assim, eu lembro uma palavra que ele usa, é igual tomar um copo d'água. Aí a coisa responde, mas tomar um copo d'água não é desconfortável. Aí ele falou assim, veja pelo lado da água. Aí, perfeita analogia, perfeita analogia. Porque aí ele explica toda aquela parte dele entrou no espaço-tempo e você fala, pô, é perfeita a analogia, né? Cara, é muito bom. A parte da baleia também, né, cara? É excelente, sabe? Caraca, todo... É muito bom, cara. Quem não leu, recomendo que leia, sabe? Tem que ler. Não tem um dia da toalha no mundo à toa. É um livro fora de série. Sim. É aqueles demarcador mesmo, né? Você lê, depois você abre o caminho de possibilidades. Eu tenho vontade de escrever também um livro. Quem sabe um dia um livro nesse estilo de, vou fazer do jeito que eu quiser. Eu vou escrever do jeito que eu acho que é legal e vou fazer a experiência da leitura ser uma coisa boa, não? A história fica em segundo plano. É um dos poucos livros, hein? Que a história fica em segundo plano. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, puxando essa parte que você falou do stand-up. Você vê uma piada contada e uma piada escrita. Qual que você acha que é a mais difícil? Se tem técnicas diferentes ou é indiferente? Uma piada contada e uma piada falada, ela tem o mesmo nível de dificuldade. Então, toda piada pode ser dividida em duas partes, né? Que é o setup e o punchline. Né? O setup é a preparação para a piada e o punchline é quando você vai arrancar o riso da pessoa. Né? É isso. A piada já montada, né? Assim que tu vê aí em programas humorísticos, geralmente, como Praça é Nossa, né, e tal, você tem ali a dificuldade da entrega do artista, né, para ele passar. Então, por exemplo, tem alguns artistas aí que conseguem arrancar riso muito fácil. Então, tu dá uma piada, sei lá, para Paulinho Gogó, sabe, assim, Tiririca, né, o que for. Pode ser a piada mais sem graça que for, que boa parte das pessoas vão rir do modo como ele conta, sabe? Né? Tem muito disso. O stand-up mesmo, ele me atrai mais, pelo menos, por quê? Porque normalmente quem escreve é o próprio artista mesmo ali. Né? Então ele vai apresentar a visão de mundo que ele tem para as pessoas. Normalmente é isso. Então, para mim, o stand-up ele é mais divertido. Para mim, né? De assistir, eu gosto de... eu fico pesquisando, eu vejo stand-up japonês, sabe? Assim, tudo. Eu procuro tudo que é canto. Só que eu acho que para o grande público, o stand-up ele é mais difícil de ser absorvido. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Esse stand-up vem crescendo, né? A gente tem agora os maiores nomes da comédia, a maioria veio de stand-up, né? Tem muito cara que começou fazendo stand-up e agora está apresentando programa em emissora de TV, apresentando programa em canal aberto, canal fechado, rádio. O stand-up é uma porta de entrada muito boa para quem está fazendo humor, porque ele não exige nada, né? Ele não exige que você se vista de nada, ele não exige que você faça um cenário, ele não exige que você só precisa ter um texto bom e conseguir puxar a plateia para você, né? Não, exato, né? Assim, eu acho que é uma das profissões que talvez possa depender mais de você mesmo, né? Da sua produção,
né, do que de outra pessoa te indicar para alguma coisa, sabe? Porque muitos, por exemplo, cresceram nos últimos tempos graças ao YouTube, né? O cara vai lá no YouTube, bota um videozinho dele em um comedy club qualquer da vida, sabe, tal, aí tem visualização, né? E assim vai. Hoje em dia a gente consegue, né, fazer. Antigamente, para você ficar famoso, você tinha que aparecer na televisão, não tinha outra opção. Era essa opção. Sim. E hoje em dia não. Hoje em dia, se você conseguir fazer um programa de YouTube legal, se você tiver um TikTok, um Instagram, ou influente, as pessoas te conhecem, a gente encontra na rua e te reconhece, né? E é aquilo, né, também. Outra coisa que o stand-up tem, eu acho bem legal, é que ele te força a criar coisa nova sempre. Porque senão a pessoa vai no teu show só uma vez e nunca mais vai, sabe? Então tu tem que ficar criando sempre ali. Eu me lembro que na época que eu escrevi stand-up, eu li esse livro aqui. Na verdade, eu não lembro qual dos dois que foi. Não sei se foi esse daqui, do Léo Lins, ou se foi esse daqui, né? Que ele lançou um antes do outro, é óbvio, né? Eu não sei qual dos dois que eu li primeiro. Só que aqui, o Léo Lins dizia que na época da faculdade ele escrevia uma piada por dia. Todo dia, né? E aí eu passei também a fazer isso na época lá que eu fazia stand-up, sabe? E aí aquilo, isso é muito semelhante à escrita mesmo, na verdade. Por quê? Você se força a escrever, o que não quer dizer que tudo que tu vai escrever vai ser engraçado, sabe? Mas pelo menos tu vai estar ali produzindo sempre, né? Sempre tu vai estar ali escrevendo e uma hora ou outra vai sair aí algo bom, sabe? E é a questão da escrita que a gente sempre fala, né, cara? Tem muita gente que, eu tenho uma ideia aqui, como é que eu faço para começar a escrever, sabe? Tem que sentar e escrever, não tem mistério, né? Tu vai aprender escrevendo, sabe? Como você falou, tem uma coisa na persistência, né? É difícil você ver um cara que fala, eu fiz tal coisa e pronto, acabou. É sempre uma busca, né? E isso é pra qualquer coisa, né? Tanto para stand-up, quanto pra escrever, quanto pra cantar. Uhum. E também aquilo, eu acho que a pessoa tem que ter em mente, isso é algo que a gente conversa muito, Valdir, né? Que não é porque você escreve bem que tu vai ter um sucesso estrondoso, sabe? Não é isso. Né? Tem outros fatores externos que acabam influenciando nisso também, que não depende da gente, né? Só que eu acho que a nossa função é entregar o melhor material possível. Sim, sempre dar o nosso melhor. O nosso melhor, ele vai melhorando, né? O nosso melhor hoje é daqui a 5 anos vai ser outro. Agora, se você não treinar, o seu melhor vai ser sempre a mesma coisa, né? Não tem evolução, não tem milagre. Não tem milagre mesmo. Ou pior ainda, né? Ou então tu vai ter aquele livro que vai revolucionar o Brasil, sabe? Que nunca saiu do papel, né? Não, o livro que eu tenho na cabeça vai mudar totalmente o Brasil, sabe? Vai vender muito. Pessoas vão começar ali. Tem muita gente assim, né? Desiste antes de começar, né? Que é a pior desistência possível, né? Sim. Recebe ou não sem nem ouvir, né? Uhum. E eu concordo com você, não tem mistério para qualquer coisa, né? Qualquer coisa, a experiência é o que move, é o que vale. E você estuda bastante, você lê os livros, você escuta piada, você anota. Você ainda continua fazendo isso? Já anotava uma piada por dia? Não, agora já diminui já isso aí, que não tem como mais. Primeiro que assim, né? Na época eu chegava como profissão também. Então era um meio que eu tinha até de estudar e melhorar, sabe? Né? Hoje em dia é mais como um hobby, entende? Então assim, às vezes, eu leio o jornal, a piada vem, sabe? Isso aí é normal. Eu vejo uma notícia, vejo alguma. Ainda por cima hoje em dia, cara, que tá muito fácil ver piada aí, que a situação tá bem calamitosa, sabe? Mas assim, eu não tenho mais esse compromisso de postar uma piada por dia, não. Tanto que no Facebook, lá, vira e mexe, eu boto alguma palhaçada lá. Quem quiser ver as piadas de tiozão do João, só adicionar ele no Facebook, no Instagram. Eu vou colocar aqui, Vou colocar aqui embaixo na descrição, se vocês acharem. Mas é direto. O que eu não falo. E você fala também as montagens maravilhosas que eu faço também. Não, as montagens maravilhosas. Quem é do grupo Papo de Autor, já viu nas chamadinhas do diário de escrita algumas montagens de João lá, né? Já sabe como que é o nível.
Então, eu vou te falar que até essas montagens aí, elas são um tipo de humor também, que é o seguinte, né? Você pode fazer uma montagem extremamente bem feita, sabe? Né? Perfeitinha ali, né? Tu vai lá no Photoshop e tal. Mas se você faz isso, ela perde o impacto, sabe? Se você faz algo mal feito de propósito, se torna engraçado, porque, assim, claramente aquilo ali não é real, entendeu? Posso citar Hermes e Renato, por exemplo. Isso, Renato era isso. É isso aí. Você dava risada porque era tão caramba. O cara colocou uma peruca e uma vassoura na cabeça e acha que é uma mulher, era a graça, né? A graça estava aí. E aproveitando o gancho do Hermes e Renato, como que você faz para moderar as piadas, né? A gente sabe que uma piada pode atingir e ofender alguém, né? E tem muito humorista que faz isso, né? A intenção dele é essa, né? Ele vai desse lado. Tem gente que não liga para as piadas e tem gente que se ofende e faz mal, né, pra pessoa. Então, como que você faz para você mensurar até onde você pode ir com a piada? Você evita piada com tema sensível ou você acha que tem que falar, tem que fazer piada com tema sensível? O humor não tem limite? Ou você acha que não? O humor é até você afetar a vida de alguém. Dali para frente você não tem que passar. Assim, cara, eu acho que a criatividade ela não tem limite, sabe? Só que isso não quer dizer que tudo que você pense ou escreva você deve publicar e defender até as últimas forças, sabe? Pelo menos é o modo como eu penso, né? Porque assim, a minha intenção nunca é ofender alguém, né? Mas eu não duvido nada que, de repente, algo que eu possa escrever acabe sem querer ofendendo uma pessoa, né? Que ou a pessoa não entende, ou então acaba tendo algum duplo sentido ali, sabe? Nesses casos, cara, eu não vejo problema nenhum em me desculpar, né? Me retratar por conta do que eu fiz. Até o momento, isso não aconteceu, sabe? Comigo, assim. Mas eu acho que também, assim, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, porque tem a questão do contexto também, né, cara? Sabe? E isso eu acho o mais puxado, assim. Porque se você vai ver um stand-up sei lá, do Afonso Padilha, sabe? Eu acho que a pessoa tem que se informar antes para saber que tipo de humor que ele faz. Para não ter nenhum tipo de impacto negativo. Ou seja, ele ou qualquer comediante, entendeu? Eu acho que tem que ter. E aquele papo de que, não, mas antigamente, na época dos Trapalhões, tinha piada com o Mussum, que era preto, com o Didi, que era cearense e tal, mas antigamente, né, cara, as pessoas mudam, a percepção de mundo muda, sabe? Se você, por exemplo, for ler a biografia do Mussum, que eu tive já o prazer de ler, tu vê que essa noção que as pessoas têm de que ele aceitava tudo é muito distorcida, sabe? A pessoa vê o personagem e pensa que o personagem é a realidade, entende? E aí, tanto que, assim, a galera lembra muito do Mussum, dos Trapalhões, só que não vê todo o trabalho que ele fez na Mangueira, sabe? Que ele fez no Originais do Samba, né? Que esse trabalho que ele fez, a certa medida, vai até contra esse pensamento que a galera tem em relação ao Mussum aceitar tudo, sabe? Então é isso, né, cara? O mundo vai mudando, né? Isso é fato. A gente tem que aprender a lidar com isso e não ser aquele cara, não, mas tem que ser que nem antigamente, que antigamente era bom, sabe? As pessoas têm mais voz hoje, né? Tem muita gente que era discriminada e não podia fazer nada, não tinha como se defender. Hoje a pessoa tem internet para se defender, né? E também tinha a questão do, né, cara? É o trabalho do cara, sabe? Às vezes, assim, ele passava por aquilo ali, mas ele tinha que aceitar para botar comida em casa, né? Sabe, assim. Eu não posso julgar ninguém, entendeu? O cara viveu aquilo ali, o cara sabe o que foi, né? O pessoal reclama muito do próprio Pelé, né? Falar que, não, porque o Pelé nunca fez nada pela causa, não sei o que. Mas, cara, quem sou eu para julgar o cara, sabe, né? É difícil a gente se colocar no lugar da pessoa e é difícil a gente julgar sem saber todos os lados, né? Mas hoje na internet, para você julgar, basta você ver um comentário. Um comentário já define quem a pessoa é. Aí você fala, desculpa.
Ó, gente, fiz uma piada de mau gosto, percebi e me desculpa, não existe isso. As pessoas têm que ir até o final. A gente sabe que tem gente que não é um erro, né? A gente sabe que não, sim, claro. Tem gente né? que tem os casos, né? Tem os casos. Cara, teve um comediante americano que eu não lembro quem foi agora. Eu lembro só da reação que eu tive quando descobri, né? Eu achava ele muito engraçado porque ele tinha uma postura como comediante, assim, daquele cara amargurado, velho, muito escroto, sabe? E aí, pô, achava ele muito engraçado por isso, mas aí eu descobri que isso não era a persona dele como comediante, sabe? Era o ele real. E aí, meu irmão, todas as piadas que ele fez pra mim, tipo, infelizmente, foram por água abaixo, sabe? Perdeu o contexto, né? Perdeu todo o contexto. É complicado. Hoje eu acho que a gente tem que se preparar antes de qualquer coisa que você fazer, assumir as consequências, que quando você... Sim. Até uma piada, você tem que saber que ela pode ter consequências. Mas a gente também tem que entender que às vezes um erro é a chance da gente fazer a pessoa mudar, né? Então se você só ir lá e execrar o cara, ou a pessoa, quem for, não vai fazer diferença nenhuma, né? A pessoa vai ficar com mais raiva ainda e vai brigar, e aí vai virar uma discussão e vai entrar todo mundo no meio. Então hoje em dia a gente não corrige, né? A gente executa. Eu acho que esse é um problema que a gente tem que tomar cuidado, porque primeiro que as pessoas erram, principalmente quando é mais nova. Sim, pô, isso é fato. Isso é fato, cara. Às vezes porque eu acho que a gente, quando é mais novo, a gente não vê tanta consequência nas coisas, sabe? Então a gente acaba se permitindo mais, e se permitir, a gente pode fazer umas maluquices aí, sabe? É aquele negócio, né? Quando você é novo, você não entende seus pais, sabe? Seus pais, às vezes, querem te proibir de fazer alguma coisa, e tu acha que é uma palhaçada, que você não viveu o que eu vivi, né? Tu fala com teu pai, com a tua mãe, sabe? Só que justamente o contrário, né? Que ele passou por aquilo ali, sabe? Ele tem esse conhecimento da idade, e aí quando você fica mais velho, tu passa a entender isso, né? Com certeza. Não tem outro jeito. Infelizmente, às vezes eu vejo e falo, puta, o cara errou. Foi um erro, mas o moleque tem 17 anos. Falou uma besteira. Não é uma atitude, né? Não, às vezes ele só falou uma coisa sem pensar, mas não tem essa, né? Hoje é todo mundo puritano na internet. Nunca errou, nunca fez nada de errado. E isso é um problema. Às vezes a gente podia pegar aquela situação de dar uma lição de moral, mas as pessoas querem bater, né? Hoje... E também tem outro lado, né? Às vezes a pessoa que diz também não está disposta ao diálogo também, né? Nesse caso não quer receber, sabe? Levando pro lado da escrita, quantas pessoas que a gente não conhece que chega pra gente com um texto pra ler, pedindo opinião, sabe? A gente dá opinião e a pessoa ignora que a pessoa não quer opinião, a pessoa só quer que tu fale que tá perfeito, sabe? Sim, eu até comento com você, já conversamos sobre isso no WhatsApp, né? Às vezes você dá sua opinião, é ofensivo pra pessoa. Aí você fala uma coisa, fala, cara, essa frase tá confusa, eu não consigo entender o que tá escrito nela. Não, mas é que eu quis dizer, cara, o que você quis dizer, pro leitor não importa. Não importa o que ele entendeu, e não dá pra entender o que tá escrito aqui. Não dá, tem duplo sentido, ou tá mal colocado, ou tá mal escrito, tá mal formulado, mas você vai ver depois o cara colocou aquilo lá sem correção, sem nada, e foi. E aí é que eu falei, né? Não é porque você é um escritor no início de carreira que você pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? Exato. Até porque, sei lá, vamos supor que você consegue aí um contato com alguma editora de repente, sabe? Ela pode querer pesquisar o que tu fez antes. Sabe? E aí, assim, tem alguns erros que passam, sabe? Né? Que a pessoa vê, isso aqui é começo de carreira, é um erro comum. Mas tem outros erros que já não são assim, né? Que são mais graves, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ficar esperto com tudo que você escreve, sendo piada ou não, né? Na verdade é. Sim, tudo. E qual foi o primeiro livro de humor que você leu? Você se lembra? Cara, sim. Tô até com ele aqui. Eu não sei se foi o primeiro que eu li, mas foi o primeiro que me impactou muito, pelo menos. Acho que foi o primeiro que eu li, sim, de humor, que foi esse aqui, ó, do Veríssimo. Comédia Brasileira na Escola. Já li isso aí também. Muito bom, já li isso aí também. Esse livro aqui, cara, eu lembro que eu li numa Bienal. Eu comprei ele numa Bienal aqui do Rio.
Agora, pô, eu não vou te lembrar o ano, mas deve ser lá pra 2004, por aí, assim, sabe? Ou 2003, mais ou menos. É que eu me lembro, é que eu tava ainda no colégio, né? Nem faculdade era. Eu me lembro que eu comecei a ler o livro assim que eu saí da Bienal, e quando cheguei em casa, tinha acabado já. Eu fiquei vidrado, né, assim, cara, eu gostei muito, sabe? Eu sou muito fã do Veríssimo, sou muito fã do Veríssimo, né? A ponto de, assim, eu vou numa livraria, quando, né, tinha livrarias e quando tava tudo normalizado, né? Eu ia na livraria, tinha algo dele que eu não tinha, eu comprava, sabe? É meio que um vício de leitura, né? No Luciano Veríssimo. Porque eu acho que ele tem um tipo de humor, cara, muito bom. Um tipo de crítica também, assim, que ele coloca ali, sabe? Excelente, né? E ele tem um ritmo também de escrita que é muito bom. Ele tem uma cadência, assim, na leitura, sabe? Do que ele escreve que é muito bom, sabe? E, cara, assim, pode ler qualquer coisa dele, mas eu acho que esse aqui é um bom ponto de partida para qualquer um. Ele tem uma crônica que eu não me lembro agora de qual livro que é. Acho que é uma das que eu mais ri, né? Que é meio que uma zoada com supostos intelectuais que tem por aí, né? Que é uma troca de e-mails ou de cartas, agora não lembro, né, se é muito antigo ou não, mas é troca de mensagem assim, né? E aí a história é, a primeira mensagem é uma pessoa enviando uma poesia para outra, né? Aí fala, não, eu escrevi essa poesia aqui, eu queria que você analisasse, algo do tipo. E aí depois vem a carta de volta, né? A pessoa analisando, não, achei excelente e tal. Só que o que o cara manda primeiro é a marchinha de carnaval, por engano, né? E aí quando vem a resposta, o cara analisa a marchinha de carnaval, sabe? Com primor, não, porque quando fala que a mulher não é sincera, quer dizer que não sei o que lá e tal, né? Todo aquele esmiuçado. Aí depois, por fim, vem a última carta. Pô, cara, desculpa, eu te mandei o texto errado, pô, né? A poesia de verdade era tal, entendeu? Então, assim, é você perceber a realidade, né, e fazer piada em cima disso. Não chega a ser um stand-up de fato, mas para mim se assemelha muito por ser essa questão de você analisar o seu entorno, sabe? E fazer piada com isso. E é a prova que dá pra ser muito engraçado sem ofender ninguém, né? Sim, exatamente. Muito bom. Eu gosto muito. Eu tenho essa mesma coisa que você tem com o Veríssimo, com o Stephen King, né? Onde eu vou comprar as coisas dele. Vou passando, eu vou comprando. Agora que eu comprei o Kindle, aí tá difícil de ler livro físico. Tá muito difícil. O Kindle realmente, pra quem tá assistindo esse programa e acha que tá na dúvida se compra ou não o Kindle, cara, mudou, aumentou em 100%, 200% do tanto que eu leio, porque eu leio todo dia. Deito na cama, já pego o Kindle, 10 páginas que seja, eu leio. Então, assim, o Kindle fez eu ler todos os dias, não tem. Porque livro você tem que parar, tá no lugar claro, com luz, e se for um calhamaço de Stephen King, que eu tenho um monte jogado aqui, ele vai, só tipo, Drácula, a gente tem os livros A Joia da Alma, e ainda tem a Deus do Labirinto, que é maior, né? Batalha dos Apocalipse, a gente tem uns livros que são muito grandes. Quando a gente pega pra ler no Kindle, ele transforma num negócio desse tamanho aqui. Então, vantagem do Kindle pra mim é sensacional. E agora eu baixo. É assim, e o Kindle mesmo é um aparelho, né? É só para reforçar aqui, que se você for ler pelo aplicativo do celular ou pelo tablet, sabe? Até dá para tu ler, né? Mas não se compara à experiência de você ler pelo aparelho, cara. Porque realmente sabe assim, é o tipo de coisa que eu vi e falei, cara, agora eu consigo deixar o físico de lado. Óbvio que cada um tem sua opinião, né, e tal, mas depois que você pega o Kindle, tu percebe que é um negócio feito dedicado mesmo para isso. A bateria dura, pô, muito, né? Ele é muito leve, sabe? É quase uma propaganda aqui, né? Bem que a Amazon... Amazon, dá alguma coisa pra gente aí. Dá uma moral pra gente aí, ó. Mas é muito bom mesmo. E tu pode aumentar se tu quiser, ou aumenta a letra, né? É pra quem tem problema de visão, se for o caso, sabe? Diminui. Outra coisa também que pra mim foi excelente, que eu gosto de ler algumas coisas em inglês, porque você não tem
alguns assuntos aqui no Brasil sendo publicados, né? E no Kindle, cara, eu não tenho que esperar, não tenho que pagar frete, não tenho que esperar nada, sabe? Chega ali, lê na hora, né? Dá pra tu botar, dicionário, a palavra tal, eu não conheço. Clica em cima, aparece lá já o dicionário, sabe? Então, é muita vantagem. Exatamente. E não é só quando é inglês, não. Tava lendo o José de Alencar esses dias, tem hora que a página inteira você precisa dar uma pesquisada no dicionário, senão você não entende, não. Você vê como o português tem que falar pra caramba. E assim, eu não sei se o Kindle é o futuro realmente, sabe? Tem gente que tem essa briga aí entre físico e digital, né? Eu acho que o digital ele veio para facilitar muito a vida tanto do leitor quanto do autor, né? Porque, assim, eu só publiquei tanto hoje em dia que eu tenho, acho que 6 contos na Amazon, ou 5 contos na Amazon, não sei, mais o livro, né? Só foi possível mesmo por conta do digital, sabe? Se fosse físico, assim, eu não ia ter essa chance de publicar tanto assim. Assim como também se fosse para ficar mandando para editora, concurso e tal, né? Tu até envia, obviamente, é ter que esperar resultados, esperar a resposta, mas lá na Amazon, né? Pelo Kindle, é mais rápido. Botou lá, pronto. O que não quer dizer que as pessoas vão ler, mas tá lá, sabe? Aí é a segunda dificuldade, que a gente teve o programa anterior, que foi com a Elo. Ela deu algumas dicas da gente fazer, pra gente conseguir se publicar, e quem quiser, vou colocar o link aqui embaixo também, só clicar pra ir lá ver. E aí é a segunda parte, né? Talvez é mais difícil de conseguir se vender, né? Tem um livro, só um livro bom, às vezes não faz. Às vezes, na maioria das vezes não adianta muito. Você tem que conseguir vender. Às vezes um cara com livro ruim se vende, e um cara com livro bom não tem essa qualidade. Até porque também entra aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Eu sou fãzaço do Veríssimo, sabe? Então, assim, eu vejo algo novo dele, eu vou lá e compro, sabe? Então, querendo ou não, um livro do Veríssimo novo que eu compro é um tempo que eu vou gastar ali, que eu não vou estar gastando, por exemplo, com um autor novo que eu não conheço, sabe? Então, a gente tem essa disputa também. Tu falou do Stephen King aí, que tu é fãzaço dele, sabe? E o cara produz numa escala absurda, sabe? Cara, é absurdo. Então, assim, a gente está concorrendo com muita gente, né? Assim, que já é estabelecida ali no mercado. Eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é produzir num nível de qualidade assim que agrade os leitores a ponto deles passarem a querer consumir mais de você, sabe? Né? E isso eu acho que é difícil por conta da dificuldade que é para alguém te ler, sabe? Eu não acho que a pessoa se fidelizar a você seja algo difícil. Eu acho que é difícil a pessoa te dar a primeira chance. Com certeza. A pessoa pegar, que a gente consiga colocar um livro numa biblioteca, né, nas raras bibliotecas agora, a gente consiga colocar uma, ainda assim vai ser difícil, né? A pessoa pegar para ler, a gente tem que caprichar na capa, na sinopse, fazer uma chamada legal e um título, e aí a pessoa o livro tem que se destacar no meio de um monte de outros livros. O trabalho do autor independente no Brasil hoje ele é muito complexo, é muito complicado, mas em compensação é o que você falou, ele é comparado antigamente, muito provavelmente se eu tivesse escrito por mandado para uma tradicional, demorado 1 ano, 2 anos, como era costume, para me dar um não, nesse tempo eu estaria só esperando, né? Tem aquela gana de querer produzir alguma coisa que você tem depois que você publica o primeiro, né? Depois que você publicou o primeiro, aí a água cai, a água jorra. Só que aí, enquanto você está escrevendo, você não tem feedback, não tem ele na sua mão, não tem as pessoas comentando positivamente ou negativamente, isso aí pro autor independente que tanto faz. O importante é o feedback. Dá uma travada, né? Quando você consegue fazer alguma coisa, a coisa anda. E aí também, eu acho que é assim, se o teu objetivo como escritor, né, é tentar realmente ficar rico com a escrita, sabe? Eu quero fazer dinheiro com isso. Se você tem esse pensamento, você tem que se portar como uma pessoa que quer isso, sabe? Eu digo isso assim, tu tem que, cara, escreve algo
bem diferente do padrão, sabe? Tenta fugir do padrão, isso. E aceita tudo. Para poder fazer dinheiro com isso. Porque é um negócio difícil, né? O Desgarrados, ele tem eu não diria um defeito. Assim, ele tem um leve problema que é o seguinte. O livro, para quem lê, sabe que ele é diferente. Você leu, você sabe. Só que pela sinopse, passa a impressão que é só mais uma fantasia. Isso você olhando a sinopse e a capa, você acha que é uma fantasia, mas quando você começa a ler, você vê que a coisa muda de figura. É difícil, é muito difícil. Você reduzir meses, anos de trabalho em 2 parágrafos. Entendeu? É muito complicado. E assim, e quem curte muito um gênero, sabe? Poxa, eu adoro, sei lá, a pessoa a fazer um livro aí sobre super-herói, né? Por exemplo. Né? Adoro super-herói, né? Aí vou criar um super-herói brasileiro, sabe? O cara cria. Automaticamente, a mente da pessoa que lê esse sinopse vai querer alocar esse teu livro em alguma coisa que ela tenha visto ou consumido que seja igual já. Então, assim, o teu livro ele pode ser, cara, uma revolução, uma reinvenção do que é o super-herói e tudo mais. Só que a pessoa vai olhar a capa, ler a sinopse e pensar, deve ser uma cópia de sei lá, Superman, de Homem-Aranha, ou o que for, sabe? Então até isso também é difícil, né? Exceto se assim, se o pessoal começar a ler e ter visibilidade, aí vão te caçar pra procurar. E você falou engraçado porque quando faltava um mês para lançar o Flor de Sangue, menos de um mês, eu acho, a Netflix lançou um filme, nem fez muito sucesso o filme, mas era um filme que contava a história de um escritor que pintava os quadros com sangue. Caramba. Aí eu falei com a Karen também na época, Netflix inventou agora, é exatamente a mesma coisa, vamos falar que eu tô copiando. Aí você vai ver mesmo, a história não tem nada a ver, é sobrenatural o filme da Netflix, não é assim, a coisa muda totalmente depois, mas assim, é parecido a premissa, né? Mas você assiste o filme é uma coisa, você lembra o livro é outra coisa totalmente diferente. A gente cai nesse risco, mas as pessoas têm que... É aquilo, né? Julgar um livro pela capa sem julgar o livro pela capa. E aí volta aquilo que a gente falou antes, que é o seguinte, tem muita opção no mercado, sabe? Então, querendo ou não, o pessoal vai fazer uma tiragem rápida, né? Assim, infelizmente, isso acontece. Sem dúvida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estava guardando aqui para fazer. Quando você está escrevendo, a gente falando com você, a gente vê que as piadas vêm naturalmente. No Facebook tem a impressão também que é uma piada que vem naturalmente. Agora, você escrever num livro, você planeja, tem o setup, o punchline, quando você está escrevendo um diálogo ou quando você está escrevendo um parágrafo. Ou às vezes você escreve, depois você vê que ficou bom, ou na hora você tem a inspiração. Como que é o seu trabalho criativo na questão das piadas no livro, distribuídas no livro? É meio que natural, sabe? Assim, diversas vezes acontece comigo o seguinte, eu estou escrevendo e já ocorreu isso, né? O próprio Desgarrados mesmo, aconteceu isso, que tem momentos que eu sinto que encaixa uma piada, só que eu não pensei nada na hora. Aí eu só coloco lá, piada, sabe assim? Aí eu sei que depois eu vou ter que voltar ali, né, e eu planejar alguma coisa para colocar ali, entende? Mas isso é muito comum. Mas assim, normalmente, é meio que natural, eu vou encaixando, né, as situações, os absurdos assim, meio que naturalmente. Eu faço, antes de começar a escrever, todo um planejamento, né, de capítulo a capítulo, que acaba que quando eu escrevo muda bastante, mas pelo menos me dá um norte já ali de para onde ir, sabe? E aí, assim, o que eu gosto de fazer, o que eu procuro fazer é botar ou personagens engraçados, sabe? Ou situações engraçadas. Então, se você tem, por exemplo, um personagem que é muito sisudo, muito fechado, né? E o outro que é engraçado, o fato do cara que é fechado não achar graça potencializa a graça do outro, sabe? Então são técnicas que a gente vai utilizando no decorrer do texto, né? E também a noção do seguinte, o maior problema do tio do pavê é ele se achar engraçado.
Mas quando o tio do pavê sabe que ele não é engraçado, aí é melhor ainda, sabe? Então é isso. É você saber que tem piada que é engraçada e tem piada que não é engraçada e por isso fica engraçada, sabe? Sim. E fora o personagem, você falou, né? O Tiririca às vezes só olha e bota os dentinhos assim, dando risada, a galera já acha. Muda de muito. Tem muito cara assim, né? O Mussum era um cara assim também. Você assiste as sketches dele, além de engraçado pra caramba, ele olhava com aquela cara, fazia aquele. A pessoa já entendia tudo que ele queria passar com os gestos. Fora o comediante, era uma piada do Mussum, que tu vê o Mussum fazendo, você morre de rir. Se fosse outro, de repente, tu não achar tanta graça assim. Porque ele tá ensinando o pessoal a lutar, né? Aí ele fala que sabe judô, não sei o que, derruba uns 3 lá. Aí perguntam pra ele, você é faixa preta? Ele fala, faixa preta? Eu sou preto inteiro, sabe? E é assim, quando tu vê o Mussum fazendo, o modo como ele fala e tudo mais, tu acha muito engraçado. É tipo, de repente, se fosse outro falando de forma mais séria ou não, sabe? Eu não ia ter a mesma graça que o Mussum tinha. Tem todo o trejeito, né? Que o cara que é engraçado pra caramba. Eu vejo o Whindersson Nunes assim também. Às vezes ele fala uma coisa totalmente comum, mas ele já tem uma cara engraçada, um jeito engraçado, que já dá risada junto com ele, né? E... Parece que você já se condiciona pra rir, né? Parece que você já... Cara, o que ele tem mais falado, tem que dar risada. Eu vejo isso no Thiago Ventura também, eu acho que ele é assim. Ele começa a falar e ele faz uns gestos que às vezes o que ele falou não é engraçado, mas completa, né? Um complemento. Isso é difícil, o livro não tem, né? O livro acaba perdendo essa parte mais visível, essa parte gestual, o livro acaba perdendo. Você acha que tem como você colocar isso, ou se você escrever, deixar a expressão escrita, não vai ter o mesmo impacto, você acha? Eu acho que não tem o mesmo impacto, não. Eu, quando escrevo, eu faço algo que me recomendaram não fazer, já falam que isso não é bom, mas eu faço porque, cara, eu gosto, sabe? E assim, eu já li livros assim também, que foi até o que me inspirou a fazer isso, que eu acho muito legal, que é dar um foco maior pro diálogo, sabe? O diálogo, ele é mais importante do que a descrição, do que tudo, né? Eu tento fazer isso. Então, assim, se eu tô numa cena e eu posso descrever o local que o personagem tá por meio do diálogo, eu acho isso mais salutar do que você parar o diálogo em algum ponto e começar a descrever, sabe? Então, acho o diálogo muito importante, pra mim, pelo menos, né? Por achar o diálogo muito importante, acaba que os personagens eles têm mais voz. Como eles têm mais voz, eu acho mais fácil de você diferenciar um do outro só pela fala, sabe? Então, de repente, um é mais sarcástico, não sei, sabe? O outro já é mais emburrado. Então, assim, pela fala, o meu intuito, que é bem difícil, é chegar num nível de perfeição que eu consiga montar um diálogo sem indicar quem está falando, mas o leitor já saber quem está falando, assim, só pelo que está escrito, entendeu? É difícil de fazer isso, ainda mais se você não usar algumas características da própria fala, né? Como sotaque, ou como diferença de linguagem, quando a pessoa está aprendendo a falar uma outra linguagem, quando a pessoa vai de um estado para outro, sem usar esse tipo, que já é difícil, né, de fazer, sem usar esse tipo de argumento é complicado de diferenciar. E às vezes coloca... que eu vejo bastante que você faz no texto no Desgarrado você coloca aquela última deixa do personagem que é sempre a mesma, que aí você consegue identificar ele, ver que ele tá falando, às vezes não precisa nem terminar de ler. Você lê, você fala, esse cara é tal cara. E no Desgarrados também, cara, teve uma cena que eu achei que é assim, que eu me orgulhei de ter escrito aquilo, porque teve um leitor que falou comigo que no final do livro, quando estão os 3 conversando, né, os principais, ele falou, cara, eu já até sabia o que o Toshiro ia falar, sabe? Então isso eu acho muito maneiro, cara, porque assim, eu consegui passar no decorrer do livro, né, o tipo de pensamento que cada um tem, sabe? Isso. E pra isso acontecer, o personagem, o background dele tem que estar muito bem montado, ele tem que ter expressado as expressões dele, não só de rosto, mas a vida dele, do passado, toda aquela
aquela vivência que o personagem tem, você tem que ir achatando, colocando no texto, para a pessoa saber o que ele pensaria devido ao que ele já passou, né? Então ele vai. É uma experiência que o leitor tem de quase rever o passado do personagem e falar, ó, devido a todas as circunstâncias, devido às coisas que ele já viu, devido às coisas que ele já pensou, ele vai agir de tal maneira. Se ele agir de outra maneira, às vezes até quebra a expectativa do. Cara, eu nunca faria isso. Esse cara aí nunca faria isso. Nossa, quando eu pego o livro assim, eu já começo a ficar bravo e ia falar assim, não tiver um gancho lá no final, que fala assim, não, o cara fez tal coisa que era contra tudo que ele pensava. Vou dar um exemplo chulo. O cara tinha alergia a amendoim e faz uma torta de amendoim para comemorar o aniversário dele. Não, cara, o que tá acontecendo? Tem que ter alguma explicação, não faz sentido nenhum isso. Então, isso é importante, você conseguir criar, dar a vida do personagem de um jeito que ele tenha o próximo pensamento dele, mesmo que não apareça pro leitor, né? O leitor identifique o que ele vai fazer, às vezes só com uma palavra, uma frase, um gesto. Cara, o meu livro atual, né, é que eu tô trabalhando nele, eu sofro um pouco com isso, porque assim, o principal ele sabe alguns feitiços, né? Ele é um caçador de criaturas sobrenaturais e tal, que quem leu já alguns contos meus aí sabe quem é, que é o Pedro, né? Ele vai ter um livro agora dele próprio. E aí, eu te cobrava o livro dele já. Cara, todo mundo. É até engraçado que foi o conto que eu escrevi, que é assim, que eu sabia que ia ser um fracasso. Mas eu tava com vontade de escrever, eu escrevi. Sabe? Falei, pô, isso aqui não tem sentido nenhum. Mas todo mundo que leu adorou. E aí eu comecei a dar uma importância maior para ele, né? Mas aí, por ele saber magia, sabe? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque assim, eu planejei o livro todo. Aí tem capítulo que eu chego e falo, aqui, né, ele vai usar a magia tal, sei lá, ele usa um feitiço tal. Aí eu penso, pô, calma aí. Mas por que ele não usou isso antes, que ele tava no perrengue lá atrás, e usou só agora? Isso tá me dando um trabalho, cara, sabe? Tremendo. Isso é difícil mesmo. É difícil mesmo. E tem muita gente que acaba que não faz esse pente fino, sabe? Esse pensamento crítico assim, de querer corrigir esse tipo de coisa, mas é muito necessário, porque o leitor, ele vai pensar nisso, sabe? Com certeza vai pensar nisso. Eu tava lendo o livro um tempo atrás e tem uma cena que a bruxa, ela vai lá e ressuscita uma pessoa numa cena. Ela ressuscita a pessoa tá morta, totalmente morta lá, ela vai lá e consegue ressuscitar. Aí no final do livro ela vê um amigo que tava ajudando ela lá e tal, todo machucado, completamente machucado, muito zoado. E aí ela fala que tinha que ser alguém muito poderoso pra conseguir salvar a vida dele. Aí eu fiquei, ela conseguiu trazer o cara da morte? Como ela não consegue pegar um cara que ainda tá, ajudar um cara que tá vivo ainda? Como ela não consegue? Tipo assim, não faz sentido, né? Ela pegou uma pessoa que tava desmembrada, toda zoada, fazer que a pessoa voltar à vida. Aí uma pessoa, só porque ela tá muito machucada, ela não consegue fazer ela voltar à vida. Aí então falasse, pô, morre aí que eu te trago de volta. Depois pra ele morrer, depois eu trago de volta. Agora, assim, ela fala que não dá pra fazer nada, tipo, olhar e falar, não tem o que fazer. Não. Primeiro que ela ia, no mínimo, tentar um monte de vezes, aí podia ter até uma explicação, né? Ela tentou, mas ela tava fraca pela batalha, ou depois de tanto tempo que a pessoa morre não dá pra ressuscitar mais, e ela precisava desse tempo pra se regenerar o poder. Podia ter qualquer tipo de explicação, mas ela falar, puta, tá muito machucado, não dá não. Depois de ter ressuscitado uma pessoa, aí não. Acabou. Porque a primeira coisa que. Depois, até por isso, você dá um poder tão grande assim pra pessoa, o resto da história, tudo quando os amigos começam a se machucar, você fala, só ressuscitar ele depois, não tem mais problema nenhum. Se for ressuscitar. É a limitação que tem que dar também pro personagem, né? Sim, não fica muito poderoso. Tem que pensar sempre nos defeitos que o personagem tem pra ele ficar mais real, né? Mais que seja uma bruxa, um feiticeiro, ou o que for. Mas todo mundo tem defeito, né? O pessoal fala que tem que deixar o personagem cinza, né? Nem tão branco, nem tão preto. Tem que ter o personagem cinza. Ele tem que ter defeito, qualidade, tem que ter toda uma base, né? Pra ele tomar decisão. Ninguém é bonzinho ao extremo, ninguém também só tem parte ruim, né? Então, eu particularmente, eu não acho nem problema nenhum em uma pessoa ser totalmente boa ou totalmente má. Eu acho que o problema está no seguinte: quem vai escrever dificilmente consegue fazer algo coerente assim, sabe?
Porque se o cara é totalmente bom, ele tem que ser bom assim, sem pensar em, sabe, ele tem que dar a vida dele para outra pessoa. Ele não pode nem titubear em momento algum, sabe? E é muito difícil fazer isso, cara, porque a gente não é assim. Então a gente faz e pensa tudo que é situação, sabe? É fato, não, é muito difícil, né? Manter essa coerência é uma coisa também que até para os leitores, para quem está assistindo a gente, que está escrevendo, tanto quem está começando quanto quem está já no meio da caminhada, é uma coisa muito difícil. Não é assim, não é o primeiro livro que você vai escrever que você vai conseguir colocar tudo isso. Cara, não acontece. Mesmo quando a pessoa escreve um livro que é muito bom, consegue ser finalista de prêmio grande, consegue a pessoa tem um passado de escrita. A pessoa ou era jornalista, ou ela escrevia algum blog, ou alguma coisa ela fazia. Do zero, a pessoa parar do zero, escrever um personagem tem defeito da criação do personagem, né? Escrever um livro coeso, um livro fluido para ler, quase impossível, é muito difícil. A experiência ajuda muito nisso também, né? E, cara, eu acho que é até normal, porque assim, depois que você acaba de escrever, né, tu publica, eu acho que tu consegue parar e pensar em alguma coisa que poderia ter feito melhor, sabe? Logo depois, assim, eu digo rápido, sabe? Então isso é normal. O próprio George Lucas mesmo, lá com Star Wars, que ele lançou, 10 mil versões, sabe? Que ele corrigia efeito especial de não sei o que, corrigia tal coisa, né? Porque o cara pode fazer isso, né? Ele sabe que vai ganhar mais dinheiro ainda com isso dos fãs, sabe? Então ele ia fazendo isso na época. Mas acho que é normal de tudo que é criador, né? Assim, é fazer isso. Eu prefiro deixar de lado, né? Assim, não mexer mais após a publicação, porque senão vai ficar lapidando aquilo ali sempre, sabe? Sempre vai ter como você melhorar. Não tem como. Eu acho que sempre tem como tu melhorar. A hora que a gente tem que deixar o livro ir pro mundo e partir para outra. Tem hora que se você ficar, se você reler, arruma uma frase. Você não vai parar de arrumar nunca, não tem como. Tem hora que tem que ser desgarrado, né? Tem que ser desgarrado. Pra finalizar. Eu me lembro que o Desgarrado mesmo, eu estava escrevendo ele na época da Bienal do Livro do ano passado. Eu até te conheci lá pessoalmente, né, pela primeira vez. Se eu te conheci, é pela primeira vez também, é claro, né? Mas foi quando eu te conheci. E aí eu tava conversando com o Rafael lá no dia, e aí assim, por escrever muito conto antes de parar para escrever um livro, eu escrevia o conto todo, acabei de escrever, né? Eu revisava o conto, ficava trabalhando na revisão e tal, muito tempo. E aí, quando eu fui escrever o livro, eu fui percebendo o seguinte, é como se cada capítulo fosse um conto separado, né? Então, o que eu comecei a fazer? Escrevi capítulo 1, revisei capítulo 1. Escrevi o 2, revisei. Mas aí, ao revisar o 2, eu falei, acho que tem coisa no 1 lá que se eu mudar ia ficar melhor agora pro 2. Aí voltava no 1. Aí cheguei no 3, escrevi, revisei e falei, agora que eu... E fiquei nessa, assim, de ir voltando. Até que o Rafael falou comigo, cara, primeiro você escreve, depois você pensa em revisar, sabe? E é verdade. Aí eu só terminei o livro por isso, porque senão vai ficar preso nessa questão ali de revisar capítulo a capítulo, né? Até o final, porque é uma reação em cadeia, sabe? Não tem como. Aí o que eu faço agora é o seguinte, cheguei, igual essa questão, por exemplo, que eu falei de magia, né? Às vezes assim, eu chego no capítulo 7 e o protagonista usou alguma coisa que ele não usou antes. Aí eu penso no porquê, né? Aí eu volto lá no capítulo 2, sei lá, escrevo aqui depois de escrever melhor sobre tal coisa, né? Então eu deixo lá o indicativo e aí só quando eu terminar de escrever tudo que eu vou voltar para começar a fazer uma revisão mesmo a fundo ali de cada parte. Isso é uma estratégia boa porque você nem para. Porque às vezes quando a gente começa a escrever, a gente começa e vai indo. Você não fica parando e às vezes perdendo o fio da meada e você nem deixa ponta solta, né? Você lembra que vou botar depois lá e é uma estratégia boa. Eu geralmente escrevo tudo, depois voltando e arrumando. Aí se lá no começo muda alguma coisa que muda a história toda, eu já vou capengando já. Mas é o jeito. Né? A escrita é muito pessoal, né? A gente sabe que tem métodos que facilitam a vida, a gente sabe que facilita, mas tem hora que não tem que fazer. Cada um vai ter um jeito aí de
de escrever, eu acho que isso aí sabe, normal. Pessoal. Tem gente que escreve, às vezes, livros sem planejamento nenhum, né? O livro sai assim de boa, a pessoa vai. Eu planejamento Então, nenhum. eu não consigo. Eu tenho que planejar ali, pelo menos a linha geral, sabe? Né? Aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer aquilo e tal. Sempre muda muito, né? Isso aí é normal, sempre muda bastante. Aí eu tenho que ter pelo menos um guia, cara, porque senão eu não saio do lugar, não. Ô, João, queria agradecer mais uma vez você ter aqui e pelo ótimo papo, engraçado, obrigado pelas dicas. Eu tento fazer piada, mas não consigo, cara, eu sou meio ruim com isso. Mas eu queria que você deixasse uma última dica para quem quer começar a escrever humor e falasse de novo dos seus projetos, que eu vou deixar o link para todo mundo aqui embaixo, o link para facilitar a vida. Tá, então, eu acho que assim, uma dica, né, para escrever humor, é inevitável que é estudar. Estuda humor, né? Quando eu fiz stand-up há muito tempo atrás, só tinha esse livro que eu mostrei aqui para vocês, né, do Léo Lins. Eu acho que é esse aqui que tinha na época, né? Só tinha ele. Então eu li, né? Aqui tu vai aprender toda a estrutura de piada, sabe? A questão de setup, punchline, né? Aprender que várias técnicas extras tu aprende, né? E tem outro também que é muito bom. Esse aqui é até um pouquinho maior, é muito bom. Só que hoje em dia você já tem muito canal de YouTube, curso, sabe, que fala a respeito, né? Então é até fácil de você procurar isso aí na internet e descobrir. Eu acho que se você estudar stand-up, você consegue fazer humor em qualquer área, né? Porque o stand-up, tu vai ter essa ideia de você escrever a própria piada, sabe? Então tu vai entendendo a estrutura, né? Tu vai conseguir reproduzir. Inclusive também, eu digo mais, cara, eu acho que assim, o stand-up, a estrutura dele serve muito para tu escrever conto ou capítulo de livro, porque você vai mudar, obviamente, o enfoque, né? Porque no stand-up a ideia é você arrancar o riso, né? É você preparar todo o terreno para no final você arrancar o riso. Se você adaptar isso aí para a escrita, serve para a questão de você prender a atenção do leitor, né? E quando chegar no final do capítulo, deixar ele sem fôlego para ele querer ler o próximo, sabe? Então a estrutura é meio que a mesma, né? Setup e punchline. Então acho que vale muito a pena você estudar um pouco disso, né? Procurar por aí. Assista programas de humor, vê que tipo de humor você gosta, sabe? Porque também isso é muito importante. Tem que lembrar que assim, o humor, o pessoal fala que é uma linguagem universal, eu discordo disso, né? Tem gente às vezes que assiste, sei lá, The Office, que nem eu, sabe? Morre de rir, acha muito engraçado. E tem gente que vê, acha uma porcaria e prefere The Friends, sabe? Assim, né? É muito de cada um. Então vê que tipo de humor você gosta e de repente vai por esse caminho, sabe? Do humor que tu gosta. Eu acho que facilita bastante, né, a sua vida. Além disso, né? Também outra curiosidade aqui, cara. Eu escrevi um livrinho de humor, que é esse aqui, né? No caso, ele é baseado em vivências que eu tive em sala de aula. A ideia dele é uma revistinha, na verdade, que é bem curtinha, né? Era para ser um presente para os alunos que estavam se formando no passado, só que alguns se esforçaram tanto que reprovaram, sabe? E aí acabou me sobrando vários livrinhos desse aqui. Eu falei, pô, eu vou tentar vender isso daí. Tentei vender e vou te falar que é meu best-seller, cara. Todo mundo comprou, sabe? Porque eu tenho também. O pessoal consome humor muito rápido, né? O pessoal gosta de humor, né? Então, talvez, eu não posso afirmar, é claro, mas talvez seja até uma área aí para o pessoal que quiser tentar arriscar e fazer um dinheiro, né? Quer escrever humor, pode ser que dê um retorno. Já escrevi ficção científica, já escrevi fantasia, eu já escrevi, sei lá, terror, sabe? Eu escrevi tudo. Só que nenhum deles saiu tão rápido quanto foi o livrinho de humor, né? Então, recomendo aí quem quiser arriscar, né, nesse meio, para ir também. Além disso, indicar para vocês meus contos lá na Amazon, procurem JV Teixeira por lá. Tem vários contos, né? Tu pode. Aí tu lê sinopse e vê qual que você mais gosta. Tu tem lá ficção científica, você tem fantasia medieval, né? Claro. Pode conhecer o Pedro e já vai saber que tá aí, ó. Já pode conhecer já. Tem 2 contos lá em relação ao Pedro, que é 4 Mulheres na Lua Cheia, né? Que foi o primeiro. Tem
1940, Amores no Carnaval Sangrento, que aí conta a história da avó do Pedro, na verdade, né? Como que ela conheceu o avô. Né? Então, pode ler qualquer um dos dois lá, tu vê se tu gosta, se gostar, lê o próximo. Né? Tem alguns outros contos aí também do Pedro para sair, mas em algum momento sai, né? Tem que esperar aí esses processos normais, tá? E eu tô trabalhando atualmente nesse livro, né? Inclusive do Pedro, porque se você ler, tu vai ver que assim tem várias pontas soltas lá nos contos, né? Em relação ao passado do personagem, que eu deixei assim, né? O pessoal disse que, pô, então tu já pensou em tudo? A verdade não, eu só fui botando lá a ponta solta porque eu achei legal, né? E aí esse livro ele vem de modo a arrematar boa parte das pontas soltas, ao mesmo tempo que ele é totalmente independente dos contos, sabe? Então, quem não conhece nada vai poder ler o livro de boa, e quem conhece os contos vai ter um gostinho a mais especial ao ler o livro. Muito bom, você está criando o universo do Pedro. Exato, exatamente. Tá aí, né? A ideia, como sempre, assim, é tudo que eu escrevo, eu tento fazer algo fechado, sabe? Eu não gosto de prender leitor por diversos livros, não. Só que isso não quer dizer que não vai ter continuações, né? O final do Pedro, óbvio que ele pode mudar até acabar de escrever, né? Mas eu pensei em um final para ele e acabei que no meio da escrita eu senti a necessidade de estender um pouco mais a história. E aí eu acho que pelo final que tá agora, o pessoal vai querer uma continuação. Mas vamos ver quando sair. Mas é uma história fechada, Pessoal, vou colocar aqui embaixo o link de todas as histórias que o João falou. Recomendo que vocês leiam, é sensacional. Tem um conto dele também no Curtos e Fantásticos. Aqui, ó. Que nós fomos finalistas, o João merecidamente ganhou o primeiro lugar desse concurso. E ele tem, se você entrar no site curtosefantásticos.com.br, vai ter de graça lá, é só você baixar. E aí você pode conhecer tanto o meu conto No Quarto Escuro, que é um conto de terror, muito bom. Tanto quanto o livro do João, Cara, eu te conheci de fato, inclusive, por conta desse conto, né, cara? Porque eu li o conto, achei muito bom, aí te procurei no Facebook para falar contigo. Eu lembro, foi assim que a gente começou a fazer amizade, é verdade. Então, se vocês quiserem conhecer, saber o que fez um escritor de terror e um escritor de comédia se encontrarem, curtosefantásticos.com.br, você vai saber lá. Obrigadão, João. E digo mais aqui, rapidinho, né? Essa coletânea aí, Coisa Fantástica, é uma coletânea muito acima da média, mas muito acima da média mesmo, porque são contos todos bem rapidinhos, de no máximo 1000 palavras, sabe? E você tem ali tudo que é gênero, tem humor, tem fantasia, tem terror, tem tudo, sabe? E de graça, então, é melhor ainda, né? É um excelente livro mesmo, realmente eu participei de algumas coletâneas de livros, mas o Curso Fantástico de longe é melhor, né? Não tem comparação. Isso aí, queria agradecer ao JV Teixeira, brigadão. Lembrando, pessoal, vou colocar tudo no link que vou colocar na descrição do vídeo, a rede social do João, o link dos livros dele. E queria convidar vocês a curtir o nosso vídeo, deixar aquele like e se inscrever no canal. E a gente vai continuar falando sobre escrita aqui, vamos continuar convidando autores para falar sobre temas diversos. Então, se você quiser saber mais, só curtir aí. E pode ir também para o grupo do Facebook. Facebook tem o grupo do Papo de Autor lá, que é um grupo sensacional. Com certeza vão gostar. E queria agradecer de novo a todo mundo que assistiu. Obrigadão, valeu, pessoal.